Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de janeiro de 2023, nessa sexta-feira, dia 30 de dezembro. Relembrando brevemente a nossa agenda, eu vou compartilhar com vocês. Aqui, acredito que agora vocês já estejam vendo. Nós vamos abrir o dia de hoje, né, o segundo dia, com a previsão de afluências de curto prazo, janeiro e fevereiro de 2023. Em seguida, teremos a apresentação dos resultados do PMO de janeiro de 2023. Após a realização dessas apresentações, teremos um intervalo para envio de perguntas e logo após faremos a leitura da ata e encerramento dos trabalhos do PMO de janeiro de 2023. Então, o segundo dia é um dia mais curto, nós faremos as duas apresentações em seguida e depois faremos a pausa para envio de perguntas. Então, para começar essa primeira apresentação, eu chamo o Hugo para fazer essa apresentação de afluências, da previsão de afluências de curto prazo. Hugo, bom dia. A palavra está com você. Bom dia a todos, estão dando início. Aqui ficou trocado, vou trocar. A gente é o 1º de janeiro que a gente está realizando hoje. Então, a primeira notícia é a nova ENA. A gente está com a incorporação do ano 2021 no nosso histórico oficial. Então, a gente tem aí uma nova MLT de ENA. Então, só para deixar aqui registrado a nova tabelinha por subsistema. No Sinteg, vocês conseguem as ENAs do subsistema, por bacia, em todas as agregações possíveis, tá bom? Então, só para deixar aí registrado a nossa nova MLT de ENA, que vale a partir agora de sábado. Então, dando início à nossa apresentação usual de sexta-feira, para o subsistema Sudeste, estava prevendo ali no período 95%, a gente ficou aqui oscilando aqui na faixa dos 90%, 88%, 92%, subiu um pouquinho, agora a gente fecha em 89%, então a nossa previsão ali em torno dos 90% o mês inteiro, é o 32º menor do histórico. Para o mês de janeiro, a gente está prevendo uma elevação, a gente tem uma elevação aqui logo nas primeiras semanas. Se a gente lembrar da apresentação de ontem, a gente tem chuva em algumas bacias aqui do Sudeste, logo agora no início, então a gente tem essa elevação, depois a gente mantém esse patamar aqui mais elevado ao longo do mês todo, em 116%, o 22º melhor do histórico. Então, como eu falei, né, a gente tem aqui a ENA, a gente está vendo aqui, Bacia do Grande tem muita chuva, teve já chuva observada, então a gente já tem aqui dois dias de muita chuva observada, e agora também a previsão, um primeiro da subida e depois um outro evento aqui de chuva, então a gente tem essa elevação do diagrama, né, e a segunda subida aqui devido a isso, então ocasiona essas corcovas. Para o Paranaíba, a gente tem essa elevação, mas no Paranaíba é um pouco menor, então a gente repara que enquanto o Rio Grande tinha uma subida bem acentuada, aqui a gente tem uma pequena subida, mas a gente fica também subindo ao longo aqui dos próximas semanas, e aí depois o Prevaz vai mantendo mais, diferente do Grande, o Paranaíba ficando abaixo da média histórica. O Tietê também ele vai ser muito rápida, principalmente quando a chuva está concentrada na cabeceira, então a gente tem essa subida muito acentuada, mas é normal para o Tietê, então a gente tem, e aí a gente vê que, mesmo com continuação da chuva aqui nesses dias, com menor chuva, cai o hidrograma e depois só volta a subir com a elevação da chuva aqui nesse segundo evento de chuva. Então, bem alto, o Tietê, a parte alta, ele fica alto o mês inteiro, né? O LI praticamente aqui em 100%, a gente vê com uma previsão bem alta para o Tietê para o mês de janeiro. Para o Paranapanema, a gente não teve esses dias de chuva, né? A chuva está mais concentrada aqui para o final da primeira semana, então a gente vai ver que ele vai subir só no final da primeira semana no Paranapanema, e aí o pico vai se dar na segunda semana, mas também a gente vai acabar ficando o resto do mês todo acima, a nossa previsão ficando acima da média histórica por o Paranapanema. Para o Paraná, a gente já começa a ter uma subida aqui do hidrograma nos próximos dias, teve chuva nas cabeceiras, também está tendo chuva na bacia do Paraná, então já tem uma subida nos próximos dias, e ele vai subindo aí ao longo das próximas 2 semanas, depois se mantém nesse patamar mais elevado. Para o subsistema sul, a gente estava prevendo 81%, e aí ficamos oscilando até a REV2 ali na faixa de 80%, a partir agora do final do mês, né, na REV3 e REV4, ali do meio do mês para o final agora, que a gente conseguiu ver essa melhora no quadro do sul, então 98, 107 agora, um fechamento em 110%. O 30º maior dezembro do histórico. Para o próximo mês, está prevendo 83%, né? A gente está com as vendas já em recessão essa semana. Tem um evento aqui para a próxima semana, mais por Iguaçu, não pega tanto o Uruguai, e a gente acaba ficando
na faixa de 80%, 47º maior do histórico. Então, como eu falei para vocês, tem aqui no finalzinho da primeira semana, esse evento aqui no Iguaçu, que dá essa subida mais menor do que a gente viu aqui no meio do mês, né? Essa elevação aqui foi responsável pela reversão do quadro, a gente sai de uma MLT, de uma previsão de 80%, uma previsão na faixa dos 100% da MLT, foi esse evento aqui que a gente teve no Iguaçu, e agora a gente tem chuva, mais nada nesse porte que a gente teve aqui. Então, a gente está subindo, depois desce, e o Iguaçu vai ficando ali em torno da média ao longo do mês todo. Para o Uruguai, a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Também teve esse evento aqui no Uruguai foi um pouquinho antes, foi um pouquinho mais para o início do mês, mas também ajudou a gente a fazer a recuperação. E a gente tem esse evento aqui de chuva já agora, nesses próximos dias, e depois ela tem recessão. A chuva que a gente vê no Iguaçu, lá naquela segunda semana, no Uruguai, ela passa muito rápido, não tem muita precipitação, então a gente vê que é esses 2 diazinhos aqui e não fazem grandes coisas no grama, só segura um pouquinho a recessão, depois a gente volta para uma recessão e acaba com o Uruguai abaixo da média histórica o mês inteiro e com uma previsão mensal de 60%. Para o subsistema Nordeste, está prevendo também no PMO a faixa de 80%, aí já na revisão onde já foi para a faixa de 90% e fica aqui oscilando, e agora o fechamento em 95% da média histórica, e o 43º menor do histórico. Para o próximo mês, está prevendo aqui o Nordeste ficando em torno da média, então a gente vê que ele começa um pouquinho abaixo da média, depois fica na segunda quinzena um pouquinho acima, mas ali girando em torno da média histórica em 104%, o 43º maior do histórico. Então, no São Francisco, a gente está tendo uma chuva bem constante na bacia do São Francisco. A gente pegar aqui desde novembro, né, a gente vê praticamente todo dia tem tido chuva no São Francisco, com volumes diferentes, mas essa chuva constante, a gente vê que o hidrograma começa a responder e começa a subir de forma bem constante. Então, a gente vem aqui desde dia 12 de novembro, sempre o hidrograma subindo, e essa tendência vai se mantendo agora para o São Francisco nas 2 próximas semanas, e o mês acaba ficando estável ali acima da média histórica para a bacia do São Francisco, né? Um pouquinho acima da média histórica. Para o subsistema... Opa, desculpa, gente. Para o subsistema norte, a gente estava prevendo o PMO 159, a gente foi subindo essa previsão, e ao longo do mês a gente foi descendo, e agora com uma previsão de 122, mesmo assim o 21º maior do histórico. Então, a gente tem uma elevação nas primeiras semanas, depois mantém um patamar bem elevado aqui na casa de 25 mil megawatts, 157%, o 9º maior do histórico. Então, para a bacia do Tocantins, a gente teve eventos bem consideráveis. Se a gente pensar em termos de bacia, tamanho do Tocantins, um evento de 30 milímetros é uma chuva bem considerável, em alguns pontos a chuva foi bem volumosa, então isso explica essa subida muito forte, muito rápida do hidrograma, que se mantém ainda subindo, e aí depois a gente cai. Mesmo com chuva, não é o suficiente para a gente conseguir segurar o hidrograma nesse patamar, né? Porque é um patamar muito elevado, foi fruto de uma chuva muito forte que a gente teve na bacia do Tocantins. Então, a gente tem até uma pequena recuperação aqui com esse evento aqui de chuva lá no final da primeira semana, e depois a gente tem mantém 2 semanas e desce um pouquinho aqui para uma média histórica aqui de fevereiro. Mas, mesmo assim, a gente está falando uma previsão mensal em 134% da média histórica para o Tocantins. Em termos de sim, a nossa previsão temos o sul abaixo da média histórica, aqui principalmente o Uruguai, o Jacuí, né? Então, o Iguaçu acaba ficando numa transição, e temos acima da média, acima de 120% da MLT, no Paranapanema, o Tietê e o Rio Grande, a gente viu o Tietê, o Rio Grande e o Paranapanema, o Tietê e o Rio Grande com esse evento de chuva bem agora, né? Então, isso aqui que sobe já com o mês, o Paranapanema um pouquinho depois, mas também tem. E o Norte, o Madeira, Tocantins, que a gente viu que teve a subida bem forte agora, o Xingu, lá em cima no Araguari, o Santo Antônio do Jari, e o Balbina lá, o Atumã. Então, são as bacias acima, e as outras ficando ali em torno da média histórica. Então, o acompanhamento aqui semanal da nossa previsão inicial da média, então a gente vê o norte aqui por cima, com previsões mais elevadas, e aí depois a gente tem, digamos assim, em torno da média, né, um pouquinho acima da média, um pouquinho o nordeste e o sudeste, e o sul ficando um pouco abaixo aí da média, mas todo mundo, praticamente com exceção do sul, na segunda semana, todas as bacias, todos os subsistemas com renda superiores a 80%, né, um quadro que a gente não via aí há bastante tempo, aí todos os subsistemas ou estando bem ou não. O sul, no caso, não está acima da média, mas não está numa situação muito desconfortável. Então, o VE, o LI, LS, então a gente vendo aqui
nossos limites, a gente vê o Sudeste 116, 150, entre 147 e 85, o Sul sempre um pouquinho aberto, entre 50 e 120, Nordeste entre mais de 80 a 120 e o Norte entre 130 e 180, então, em relação aos limites. Em relação aos sinais de vazão, até a gente já recebeu até alguns avisos de vocês, o Gevasfe foi rodado sem o flag do PARPA, a gente já corrigiu, já publicou no site, tá, a Daniela depois vai conversar, vai explicar para vocês, já está sendo rodado o decomp, mas aqui o que a gente está apresentando é o resultado antigo. Quando a gente tiver o resultado novo, já ranqueado, a gente vai botar na apresentação e vai disponibilizar a apresentação para vocês com os cenários mais corretos do PAR-PA. Mas a gente manteve aqui só para a gente ter uma ideia do que o Gevaspe está vendo para o mês de fevereiro, com 216 aberturas. Então, para o Sudeste, a gente acaba vendo como está um pouquinho acima da média histórica, ele acaba, a nossa distribuição aqui ficou um pouquinho, digamos que uma cauda para acima da média histórica, que temos cenários acima, mas com uma concentração bem forte aqui em torno da média histórica, 40% em torno da média, que é mais ou menos o que a gente vem vendo em janeiro. Para o Sul, a gente sempre tem uma dispersão muito grande, mas aí é o contrário, a gente vai ver que tem uma maioria de cenários ficando aqui para baixo, a cauda está um pouco dispersa para o lado aqui das menores zenas, então um peso maior para cá, mas sempre uma abertura muito grande, é muito incerto o Sul, então os cenários acabam sendo mais abertos mesmo. O Nordeste, a gente tem, apesar de estar com essa... o Nordeste um pouquinho acima da média histórica em janeiro, a gente vê que ele acaba ficando com cenários aqui em torno da média, até um pouquinho abaixo como predominância, mas bem distribuídos ali em torno em termos de acima da média e abaixo da média. Você vê que tem alguma coisa aqui acima da média. O Norte, como a gente está vendo, já tem previsão, teve dezembro alto, janeiro alto, então a gente vê que a distribuição está toda com cenários assim, praticamente acima da média. Então, temos aqui cenários entre 90 e 110, né, 20%, e o resto ficando acima. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Passa aí a palavra para Daniela. Muito obrigada, Hugo. Bom, então eu farei agora a próxima apresentação, vou compartilhar a tela com vocês, só um instante. Vou apresentar os resultados do PMO, o modelo Decomp, para esse PMO de janeiro de 2023. Já iniciando com aquela ressalva que o Hugo acabou de comentar, que os dados da previsão de vazão, né, da geração de cenários de vazões, foram republicados agora há pouco, a nossa equipe está aqui reprocessando o estudo, então eu vou apresentar os dados do resultado do estudo preliminar que nós divulgamos ontem de madrugada, tá? Então, logo os resultados estejam prontos, né, por volta de meio-dia a gente vai publicar o deck definitivo com essa correção. A nossa agenda de hoje começa com um panorama das informações de ENA, previsão de cargas, principais insumos considerados, depois passamos pela importação de energia, aí começam os resultados de custo marginal de operação, armazenamentos, despacho térmico, tanto as usinas normais como as usinas que têm despacho antecipado à GNL e informações adicionais. Então, começando aqui por esse panorama dos principais insumos, em termos de ENA, conforme nós observamos agora na apresentação, estamos com um cenário bastante favorável. No cenário de valor esperado, temos 116% da MLT no Sudeste, correspondendo a cerca de 76 mil megawatts médios, no Sul 83% da MLT, 6.300 megawatts médios, Nordeste 104%, com 14 mil megawatts médios, e o Norte com 157% da MLT para esse mês de janeiro, que corresponde a 24.300 megawatts médios, para o valor mensal. Em relação à previsão de carga, nessa primeira semana, a carga prevista é de 70 mil megawatts médios, nessa primeira semana que tem a carga mais reduzida, em função das festividades de final de ano. A partir da segunda semana, a gente já observa um crescimento esperado dessa carga, para cerca de 73 mil megawatts, chegando ao final da quinta semana, até a quinta semana, com 75 mil megawatts médios no mês de janeiro. Em relação à importação de energia, nós recebemos oferta para a semana que se inicia sábado, dia 31 de dezembro, para importação pela República do Uruguai,
pela comercializadora BTG Pactual. Ela fez uma oferta de 250 megawatts médios, divididos em 6 blocos, sendo os primeiros 4 blocos com 50 megawatts médios e os 2 blocos restantes com 25. O CVU variando entre esses blocos entre R$ 531 por megawatt-hora e R$ 2.643 por megawatt-hora, conforme apresentado nessa tabela, com valores ligeiramente superiores aos que a gente tinha recebido da oferta da BTG na semana passada. Não recebemos oferta para importação pela República da Argentina. Lembrando que essas ofertas de importação de energia não são consideradas nas simulações dos modelos energéticos. Agora, entrando nos resultados, em termos de custos marginais de operação e armazenamentos, nós apresentamos aqui à esquerda uma tabela com os CMOs para os 4 subsistemas, por patamar de carga, para todas as semanas do PMO de janeiro, dando um zoom, um enfoque maior nessa primeira semana, que vai de 31 de dezembro a 6 de janeiro, dado que nas próximas semanas faremos as revisões, como fazemos normalmente, as revisões semanais desse PMO para a atualização das condições do sistema, Então, o CMO é nulo em todos os subsistemas, todos os patamares de carga. Aqui à direita, nós apresentamos um diagrama esquemático das principais interligações entre os subsistemas e costumamos também fazer um destaque para os limites de intercâmbio que tiveram seu limite atingido. Então, a gente teve só o bipolo norte-sudeste na carga pesada e o FNS na carga média, leve conjuntural, apenas com a restrição conjuntural foi atingido, Os demais limites todos não foram atingidos, portanto, a gente tem a possibilidade de escoar livremente energia entre os subsistemas. Em relação à energia armazenada, nós iniciamos o SIM com 56,71% da energia armazenada, distribuídos da seguinte forma, O Sudeste está partindo hoje com 51,9%, Sul 82,6%, Nordeste 65,1% e Norte 58,4%. Aqui nós temos uma expectativa de evolução dos armazenamentos ao longo das semanas, aqui a data de final de cada uma das semanas, e ao final do mês de janeiro, ao 31 de janeiro, a expectativa é que o Sudeste repressione, Estamos no período favorável, o Sudeste deve chegar a 65,8% da energia armazenada, o Sul se mantendo ali na casa dos 80%, chegando a 84,9% da energia armazenada, o Sudeste a 75,4% e o Norte a 70,3% da energia armazenada, representando 69,08% do SIM ao final de janeiro. Em relação ao despacho térmico, dado que a gente está ainda permanecendo nesse cenário favorável, de afluências favoráveis, custos marginais nulos, não há despacho térmico comandado pelo modelo, por ordem de mérito, temos apenas geração por inflexibilidade. Nessa primeira semana, nós temos aqui também um destaque para ela, o valor dessa primeira semana, geração inflexível de 4.228 megawatts médios, distribuídos entre os subsistemas, conforme apresentado nesse gráfico aqui ao lado, sendo 2.934 no Sudeste, 31 no Sul, 4 no Nordeste, 1.259 no Norte. A expectativa de geração inflexível permanece geração inflexível para as próximas semanas do mês de janeiro, com esses valores apresentados na tabela, com uma pequena redução em função de uma declaração maior de inflexibilidade nessa primeira semana. Também, com esse cenário, a expectativa é que permaneça nos próximos 2 meses, o benefício de despacho antecipado dessas usinas que são despachadas com 2 meses de antecedência, que são as usinas movidas a GNL, permanece nulo também. Então, a gente está hoje comandando o despacho das usinas da semana que se inicia no dia 4 de março, vai até o dia 10 de março de 2023. Então, para essas 3 usinas, Santa Cruz, Luiz Melo e Porto Sergipe, o benefício é nulo e o CVU delas é maior que zero, portanto, não há indicação de despacho por ordem de mérito de custo para essas usinas no mês de março, nessa semana de março, na segunda semana de março. Entretanto, a usina de Santa Cruz, a gente já vem comunicando aqui nas reuniões anteriores, ela tem uma previsão de despacho por inflexibilidade declarada pela gente para teste de comissionamento a ciclo combinado, que vai até o dia 13 de janeiro de 2023 e de 21 de janeiro até 27 de janeiro de 2023. Aqui a gente apresenta uma tabela apenas informativa, essa informação
é mais detalhada nos nossos relatórios, no informe preliminar e também no sumário executivo do PMO. Nós apresentamos uma lista completa nesses relatórios de todas as usinas, com combustível, o custo variável e o despacho comandado para essa primeira semana de janeiro de 2023. Aqui a título de apresentação, a gente só resumiu para apresentar apenas as usinas que têm flexibilidade. Então, nessa tabela são apresentados os valores das inflexibilidades de todas as usinas, né? Se houvesse geração por ordem de mérito ou por restrição elétrica, elas apareceriam nessa tabela, e o valor total aqui, tá? Então, fica aqui para consulta, apenas para referência e consulta posterior. Bom, esses eram os resultados do PMO de janeiro de 2023. Lembrando que o fórum para dúvidas, né, esse a gente publicou ontem de madrugada, o DEC preliminar. Nós abrimos o fórum agora às 9 horas da manhã, fica aberto até meio-dia para envio de dúvidas, questionamentos a respeito desse DEC. Questões também podem ser enviadas para a nossa central de atendimento, né, qualquer dúvida adicional. Nós temos uma previsão de publicação dos DECs nas próximas sextas-feiras, dia 6 e 13 de janeiro, e na quinta-feira, em função do feriado, dia 19 de janeiro, e nesses dias também teremos o fórum para envio de perguntas, tá? Eram essas as informações, lembrando que o DEC preliminar que está disponível para consulta, ele está sendo revisado nesse momento, mais uma vez, né, estou alertando, e logo esteja disponível, nós publicaremos os resultados. Era isso que eu tinha a apresentar, e vamos agora para o intervalo de 5 minutos, deixa eu só parar aqui o compartilhamento, vamos agora para o intervalo de 5 minutos para envio de perguntas. Retornamos até breve. Olá. Bom dia a todos novamente. Peço desculpas inicialmente aqui pelo intervalo um pouco mais demorado. Nós recebemos 3 perguntas para áreas diferentes que não estariam aqui apresentando hoje. Então tivemos que, para poder respondê-las adequadamente, a gente foi reunir, né, as respostas dos especialistas nesses assuntos. Então eu vou começar a leitura da primeira pergunta, que foi enviada pela Amanda Morim, Holanda, da Casa dos Ventos. Prezados, bom dia. Poderiam esclarecer o limite de RSE da carga média para o segundo mês? No relatório mensal preliminar, é exposto que foi considerado como premissa uma carga acima de 82 gigawatts para esse patamar. Porém, para fevereiro, a carga do patamar médio está em 79 gigawatts. Esse valor de limite será revisto? Obrigada. Nós consultamos aqui internamente a área responsável, eles estão numa reunião, não puderam comparecer para responder, mas eu estou aqui com a resposta da equipe responsável da PLC, né, da equipe de planejamento, de interligações. Então, Amanda, obrigada. Primeiro, eu agradeço pela pergunta, é bom que a gente aproveita para esclarecer o processo, né? O relatório preliminar apresenta o resultado dos limites considerando a previsão de carga utilizada no último PMO, mas a versão final já contempla a previsão de carga atualizada para este PMO. O valor da versão preliminar foi de 6.800 e para a versão final, conforme apresentado ontem, foi de 8.200. Então, essa é a diferença que foi observada, a variação de carga entre do preliminar para o definitivo. Tá bom? Caso tenha mais alguma dúvida em relação a isso, pode entrar em contato com a central de atendimento, que a gente caminha diretamente para a área responsável. Bom, para a próxima pergunta, eu vou pedir ajuda ao Pedro, para começar a resposta, a pergunta enviada pelo Gabriel Goldinho, da Nova Energia. Prezados, bom dia. Vocês poderiam comentar sobre a modelagem das resoluções ANA número 140 e 141 de 2022 no arquivo RE-DAT do NewWave? Observamos que as restrições foram modeladas de janeiro a abril, mas por coerência com as outras restrições, não seria mais correto realizar uma simulação hidráulica para avaliar os níveis observados nas usinas nos 2 primeiros meses? A previsão de vazões indica uma probabilidade grande de atingir 70% de VU nas usinas modeladas antes do fim do horizonte. Dessa forma, entendemos que pode-se estar indicando um sinal incorreto para o modelo NewWave. Obrigada. Pedro, você pode nos ajudar? Bom dia, Dani. Bom dia. Claro. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Só esclarecendo, né? Há 2 tipos de resoluções da ANA que a gente está tratando, né? Uma de cunho estrutural, as de cunho estruturais,
né, que aí a gente tem por São Francisco, Tocantins e Paranapanema, e essas temporárias, né, específicas para que representam o plano de contingência. As estruturais, elas são para todo o período de operação das usinas, né? E essas relacionadas ao plano de contingência, elas têm uma vigência específica, né, que vai de 2 de janeiro até no caso, né, dessas para bacias dos rios Grande Paranaíba, 140 e 41, vai até o dia 28 de abril, tá? Primeiro, esse esclarecimento, né, da diferenciação entre esses dois tipos de resoluções que a gente tem, né, as estruturais e as temporárias. Em relação às temporárias, né, o método, né, para a consideração dos modelos, né, falando especificamente do New Wave, foi da gente estabelecer os 2 primeiros meses para coerência, né, com DECOM e DECEM, e no restante do período não haveria restrições de defluência máxima. Para o plano de contingência, como ele é específico para um dado período, né, o método que a gente propôs, está aqui comentando que vai ser adotado, de consideração, foi essa consulta ser feita uma vez, né, e estando válido ou não, porque diferente dos outros casos, né, das resoluções estruturais, que tem uma regra de defluência máxima em função do armazenamento, as resoluções temporárias, elas ligam ou não, né, ativam ou desativam aquela restrição de defluência máxima, né? Então, assim, para fins de modelagem para o New Wave, o que foi considerado foi que seria feita só essa consulta, né, para Rev 0, e aí, em função desse armazenamento inicial, né, se estaria acima ou não de 70%, a gente consideraria ou não essa restrição de defluência máxima ativa ao longo de todos os meses, né, nos quais essas resoluções temporárias estariam ativas, né, que seria janeiro, fevereiro, março e abril, de acordo com o horizonte previsto na própria resolução, tá? Eu chamo também o Wellington para complementar essas informações, mais especificamente, né, dessa parte de como foi considerado do New Wave em complementação ao que eu falei da lógica, né, que a gente propôs, tá legal? Obrigada, Pedro. Wellington, pode ajudar a complementar essa resposta? Bom dia a todos. Bom dia, Gudi também. Bem, o Pedro, ele foi, assim, ele explicou muito bem, né? Assim, boa parte do que eu ia falar, praticamente o Pedro ele já colocou. Assim, mas só completando, né? Então, a gente, por essas resoluções, a gente definiu que no New Wave seria modelado praticamente dessa forma como o Pedro colocou, e a gente viu que não teria nenhum problema. Então, assim, não teria muito o que completar, Dani, assim, praticamente seria repetição do que o Dani colocou, do que o Pedro colocou. Ok, obrigada, Wellington. Realmente esse é um trabalho conjunto mesmo, né? A parte de modelos, a parte de representação física, né? Mas foi muito bem esclarecido. Eu agradeço os dois aí. Eu peço que você continue com a gente, Wellington, porque tem mais uma pergunta para você, do Luciano Contim, de Furnas. Prezados, bom dia. A carga de 2026 do Norte no deck do New Wave do ONS não contém os mesmos números do arquivo Previsões Mensais de Carga para o Planejamento Anual da Operação.pdf, publicado na ocasião do PEN 2023-2027. É isso mesmo? Obrigado. Wellington, por favor. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Então, essa diferença ela se dá por causa da carga de Roraima, né? Que, nesse caso, ele foi, em função da interligação que ocorre em outubro de 25, essa carga ela está sendo modelada lá no arquivo CIADIC. Então, se pegar essa diferença do norte, acrescentar lá esse bloquinho do CIADIC, vai dar exatamente o valor desse arquivo. Tá? Então, é só uma questão mesmo de modelagem. Ótimo, obrigada, Wellington. Acho que com essa resposta nós finalizamos esse bloco de perguntas. Eu vou iniciar a leitura da ata. Vou compartilhar minha tela. Só um segundo.
Acredito que vocês já estejam vendo aí a ata da reunião do PMO de janeiro de 2023. Então, vou iniciar a leitura. Data 29 e 30 de dezembro de 2022. Local transmissão online pelo site do ONS. Programação mensal da operação, janeiro de 2023. Desenvolvimento da reunião do dia 29 de dezembro de 2022. As seguintes apresentações foram realizadas. 1. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD. 2. Pela Gerência Executiva de Planejamento Energético. A primeira apresentação, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de janeiro de 23, para a elaboração do PMO do referido mês, e aprimoramentos propostos pela CEPAMP. Acompanhamento e previsão de carga. A Gerência de Acompanhamento e Previsão de Carga, PEC, iniciou sua apresentação comentando os pontos relevantes ocorridos durante o ano de 2022 e que impactaram a dinâmica da carga nesse mesmo período. Na sequência, informou que, a partir do estudo vigente, passam a ser consideradas as previsões de carga consolidadas para o Planejamento Anual da Operação Energética, PLAN 2023-2027, assim como os novos intervalos de duração dos patamares de carga. Em seguida, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada ao longo dos últimos anos. Para o ano de 2023, foram apresentadas por subsistemas as previsões consolidadas para os meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme PMO de janeiro de 2023. Antes de finalizar a apresentação, todos foram avisados que as tabelas com as informações referentes ao fechamento do ano de 2022 estavam sendo disponibilizadas no material de apoio para consulta dos agentes. Item 3, pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, PL. Atualização dos limites de médio prazo, atualização dos limites de curto prazo. E 4, pela Gerência Executiva de Programação, tivemos os pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM, do mês de dezembro de 22, os dados de entrada do modelo DECOMP para o mês de janeiro de 23, para a elaboração do PMO do referido mês, e acompanhamento do modelo DECEM na programação diária. Meteorologia e Hidrologia, do dia 29 de dezembro de 2022. A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Na primeira, segunda e quarta semana operativas no mês de dezembro, o avanço de 3 frentes frias pelas regiões sul e sudeste, uma em cada semana, e a atuação do sistema de baixa pressão no interior do continente favoreceram a ocorrência de precipitação em todas as bacias hidrológicas de interesse do Sistema Interligado Nacional, SIM. A configuração de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZACAS, no final da segunda e da terceira semana operativa, ocasionou precipitação nas bacias dos rios Grande, São Francisco, Paranaíba, Tocantins, Xingu, Tapajós e Madeira. Devido ao padrão sinótico observado durante o mês de dezembro, a precipitação está acima da média histórica nas bacias dos rios Grande, São Francisco e Tocantins e próximo da média no Tietê e Paranaíba. A presença de nebulosidade e precipitação na maior parte do mês, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, favoreceu a ocorrência de temperaturas máximas variando entre a média e abaixo da média histórica nas cidades do Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Palmas, Manaus e Belém. Nas capitais da região Sul, em São Paulo e em Campo Grande, as temperaturas máximas variaram entre a média e acima da média histórica. As capitais da região Nordeste apresentaram valores próximos à média histórica. A configuração de ZACAS no final da segunda e na terceira semana operativa do mês desfavoreceu a geração eólica do Nordeste. A geração solar do Nordeste apresentou recorde na primeira semana operativa, mas com configuração de ZACAS apresentou declínio a partir da segunda semana operativa de dezembro, o que também desfavoreceu a geração solar em Minas Gerais. Historicamente, no trimestre janeiro, fevereiro, março, o período chuvoso continua nas bacias dos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste. A temperatura máxima média continua elevada. Nas capitais da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, é apresentada estabilidade ou leve declínio na maioria das capitais do norte do Brasil. As previsões de anomalia de temperatura da superfície do mar, TSM, indicam equiprobabilidade entre a persistência do fenômeno Laninha e neutralidade durante janeiro, fevereiro, março, diminuindo a previsibilidade de efeitos associados ao fenômeno ao redor do globo. Os modelos climáticos disponíveis no momento indicam como cenário mais provável o de precipitação
entre os tercis normal e acima da média para o extremo norte do país. No restante do país, não são esperadas anomalias significativas, baixa previsibilidade. Em relação à temperatura, o cenário mais provável é de temperatura entre os tercis normal e acima da média para o centro-sul do país. Para o extremo norte, o cenário mais provável é de temperatura variando entre o normal e abaixo da média. Com relação à previsão hidrológica, foram apresentados os hidrogramas acompanhados da precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas dos últimos dias e das vazões previstas resultantes do modelo SMAP-ONS para a primeira e segunda semanas operativas do mês de janeiro de 2023. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, São Francisco, Tocantins, Madeira, Teles Pires, Xingu, Paraguai, Doce e Itabapoana. Foi avisado que a partir do presente PMO, não é mais necessário o envio de previsões dos dias subsequentes para o restante da semana estimada. Em substituição, será empregada a previsão do modelo SMAP. Reforçou-se ainda que, com a incorporação do ano de 2021 ao histórico oficial, os valores da MLT de ENA foram atualizados e passam a ser considerados a partir deste PMO. Foi informado como o artigo 9º da Resolução ANA 132, de 10 de outubro de 2022, para o sistema hídrico do Rio Paranapanema, será considerada nos modelos eletroenergéticos. Foi também apresentado um quadro resumo dos FSARHs declarados para representação das restrições ANA números 140, 141 e 142, que regulamentam o plano de contingência da ANA 2022-2023. Foram, então, apresentados os resultados para o SIM e para os subsistemas das previsões estendidas realizadas com a precipitação prevista pelo modelo SMWF para o mês de janeiro, e empregando a precipitação prevista pelo modelo CFS para um horizonte de 9 meses. Dia 30 de dezembro de 2022, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de dezembro de 2022 para cada subsistema do SIM, sempre comparando o valor previsto do PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de janeiro de 2023 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se, na previsão de ENA mensal, que os subsistemas Sudeste, 116%, Nordeste, 104% e Norte, 157%, apresentam ENAs acima da MLT, enquanto o subsistema Sul, 83%, foi o único a apresentar ENAs abaixo da MLT. Para o mês de fevereiro de 2023, os cenários gerados foram agregados em 116 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 68% dos cenários gerados apresentam ENA até 110% da MLT. Para o subsistema Sul, 64,6% dos cenários de vazões indicam ENA abaixo de 70% da MLT. Para o subsistema Nordeste, 68,9% dos cenários gerados encontram-se até 110% da MLT. Para o subsistema Norte, 71,6% dos cenários gerados apresentam ENA entre 90% e 130% da MLT. Assuntos gerais. O representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, NBPAR, informou que a potência contratada pela NBPAR com a Itaipu para o mês de janeiro de 2023 para o sistema brasileiro é de 9.535 megawatts. As solicitações de intervenções para o mês de janeiro foram encaminhadas aos agentes através da ata da reunião de coordenação de manutenção para o PMO de janeiro de 2023. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. Bem, aqui com isso eu termino a leitura da ata. E como de costume, faremos aqui agora uma pausa de 5 minutos para o envio de contribuições e peço que aguardem e retornaremos logo em seguida. Obrigada. Olá, bom dia a todos novamente. Finalizamos a leitura da ata e, como de costume, damos um prazo de 30 minutos para envio de contribuições ao texto, que devem ser encaminhados por e-mail pmo@ons.org.br. Então, são 11h43, vamos aguardar até 11h15 para o envio dessas contribuições para a finalização da ata. Não recebemos mais questionamentos, a gente até tinha recebido uma dúvida, mas pediram para ser desconsiderada, então não temos mais dúvidas a responder, e com isso
consideramos a reunião do PMO de janeiro de 2023 encerrada. Eu agradeço a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias e também aos colegas do ANS, da Vox, ontem, a participação da CCE, que viabilizaram esse encontro. Lembro que na semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 6 de janeiro, retornamos com as reuniões semanais, né, da programação, que ocorrem sempre às 15 horas. Desejo um ótimo final de semana para todos, bom feriado, um final de ano com muita saúde, paz e boas festas para todos. Abraços.